Bom, iniciando hoje com a titulação de aminoácidos, a prática 1. Bom, com a titulação de aminoácidos, inicialmente nós vamos conhecer ou saber um pouquinho, complementar o que vem sendo dado na teoria. Então, a gente começa falando do aminoácido, que é essa estrutura que tem um grupamento amino e um grupamento ácido, e uma cadeia lateral R, e é essa cadeia lateral R que se modifica e que vai conferir diferentes características a esses aminoácidos. Por exemplo, como a gente vê, essa cadeia pode ser não polar ou ocupada por grupos alifáticos R, como por exemplo a alanina, a prolina, a valina, a metionina, e a glicina é o mais simples dele, onde essa cadeia lateral R é simplesmente o hidrogênio. Essa é uma das características desses grupos. Esses grupos, então, não vão ionizar nessas cadeias laterais. Essas cadeias também podem ser polares, como por exemplo na serina, na treonina, quer dizer, tem um grupamento aqui hidroxila ou SH ou amida que confere a essa cadeia lateral determinada polaridade. E isso, lógico, vai implicar em determinadas características. Além disso, ela pode ser positivamente carregada, como nesses grupos de lisina, arginina e histidina que podem se carregar porque eles têm esse grupamento amino que pode conter esse próton a mais. Ou ainda negativamente carregada se essa cadeia lateral R for composta por um grupamento, por exemplo, ácido, aspartato e o glutamato. Se for aromático, isso vai conferir outras características, ou polaridade, ou ainda presença de duplas ligações, que também vão conferir características especiais a esses aminoácidos. Mas esses aminoácidos têm algumas propriedades gerais, que são anfóteros em solução aquosa, porque eles têm grupamento ácido e base, eles ionizam em função do pH, possuem uma forma zwitteriônica, tem um PI, ou seja, um ponto isoelétrico, tem uma determinada carga ou momento da titulação que eles vão adquirir esse ponto isoelétrico, e por isso mesmo eles têm curvas de titulação características, além dessa função tamponante. E eles ionizam em função do pH. Nesse exemplo aqui da lisina, a gente vê, além do grupamento amino e ácido, que tem diferentes valores de pK, tem o grupamento da cadeia lateral, que também tem um pK específico dessa cadeia lateral. Ionizando esse aminoácido, quer dizer, partindo de uma condição que está totalmente ácido, ou seja, todos os grupos estão protonados, a carga parcial é 2, e conforme ele vai sendo titulado, essa carga parcial vai se modificando, porque cada vez um desses grupos vai sendo titulado, e uma vez que ele está completamente titulado aqui, por exemplo, ele já aqui não havia carga, que é uma carga negativa, e portanto ele vai ter uma carga parcial positiva de mais 1, e na sequência 0 atinge o ponto isoelétrico e ainda aqui menos 1, porque aí o último grupo a ser titulado vai ser o que tem o maior pK, que é o da cadeia lateral R. E essa condição de titulação e diferentes valores de carga líquida também vai ser possível, é possível por causa dessas características a gente estudar o aminoácido, estudar e separá-los e identificá-los, inclusive com as técnicas que a gente vai ver depois. Nessa tabela a gente tem os 20 aminoácidos separados pelas características das suas cadeias laterais, a abreviação, e é importante ter essa tabela para a gente poder consultar e vocês poderem consultar, inclusive para entender os resultados que nós vamos obter nessa e nas próximas práticas. Então, os pK da cadeia lateral ácida, o pK da cadeia lateral básica do aminoácido e o pK da cadeia lateral do grupo R, que pode ser básico ou ácido, dependendo dessas características. Além disso, a gente tem o PI também tabelado de todos esses aminoácidos. Bom, o que é que a gente vai fazer na prática? A gente vai titular a glicina. E como é que vai funcionar, por exemplo, aqui um exemplo que está no livro da titulação da glicina, que é o que nós vamos fazer na prática. A glicina, ela tem como cadeia lateral R o
próton, portanto, não é titulável. A lisina, portanto, tem apenas 2 grupos tituláveis, o grupamento amino e o grupamento ácido. Aqui nesse ponto inicial estão todos protonados e conforme vão sendo titulados, vai aumentando o pH, ok? Então, na prática, o que é que a gente fez? A gente vai fazer uma titulação da glicina, onde a gente vai colocar aqui a base, aqui vir titulando e anotando os valores desse pH, por isso uma titulação potenciométrica. E nós vamos fazer em 2 condições, a titulação da glicina sozinha e depois a titulação da glicina na presença de formol. Nós vamos adicionar junto aqui no Erlenmeyer também formaldeído 40%. E nós vamos anotar esses valores desse pH e construir essa curva, então, de titulação potenciométrica, como aquela que eu mostrei para vocês. Tá ok? Bom, assistam ao vídeo, que também vai ser postado, dessa prática exatamente, junto com o roteiro que também será postado. E aí é importante que vocês prestem atenção, porque essa atividade com essas questões também serão postadas. Então é importante que vocês entendam o que estão fazendo, levem em consideração as características dos aminoácidos que estão sendo titulados e respondam essas questões para que a gente possa discutir na próxima aula síncrona, tá? Até lá, vejo vocês daqui a pouco.